Salve, salve, meus consagrados! E aí, como é que vocês estão? E aí, curtiram o cenário novo? Tá top, né? Pessoal, vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Você já ouviu falar de anestesia veterinária? Pois é uma coisa que não é tão nova, mas ela ainda gera muita dúvida e muita discussão entre os tutores e os próprios veterinários. Vou te falar mais sobre isso depois da vinheta. E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Vamos lá. A anestesia veterinária, ela tem um tabu gigantesco em volta dela. Vamos lá. As anestesistas, as anestesias em geral, elas começaram há muito tempo atrás. E não é coisa nova. Antigamente eles usavam as mais diversas técnicas, desde álcool, né, isso dentro da medicina e tudo mais. Desde álcool, o pessoal bebia bastante para fazer um procedimento, uma anestesia, fazer qualquer procedimento doloroso, abrir um abdômen, tá? E éter, ópio, enfim. E com o tempo ela foi evoluindo, a gente foi melhorando as técnicas e percebemos que tem muitas outras substâncias que a gente pode usar que são extremamente seguras, tá? No começo a gente começou com as dissociativas, tá? Por que eu tô falando isso? Era uma anestesia super simples, que você puxava a medicação e injetava no músculo subcutâneo ou mesmo dentro da veia, tá bom? Cada jeito de absorção, cada aplicação dessa tem uma absorção diferente. Se você injetar no músculo ou no subcutâneo, o animal demora mais para ficar relaxado em anestesia ou em sedação, tá bom? São duas coisas distintas, anestesia e sedação, tá bom? A sedação é quando o animal ele fica no estado leve, estado zen, ele não fica num ponto de fazer uma cirurgia complexa. E, por exemplo, uma sedação a gente usa para algum procedimento, às vezes cortar uma unha, animal muito agressivo, animal muito agitado, tá? Ou às vezes a gente usa para qualquer outro procedimento, algum exame, um exame, por exemplo, de imagem, que você vai precisar fazer uma tração de membro dos animais para ele ficar mais relaxado, para você fazer algum exame ortopédico, para você perceber se ele tem algum ligamento cruzado rompido. É um dos mais usados, uma das sedações mais usadas para exame ortopédico é essa, para ver como é que está a articulação coxo-femoral. Eu já tenho vídeo no canal sobre coxo-femoral, assiste lá, volta lá, tá bom? Mas então, por que surgiu tanto tabu e tanto medo acerca da anestesia? Tá? Primeiro, porque assim, quando você faz uma sedação e uma anestesia, você vai diminuir a frequência cardíaca e respiratória do animal. Por isso que um animal que ele está debilitado, um animal que está com problema de rim, de fígado, que gera um problema de metabolização ou um problema cardíaco, quando você faz uma anestesia, pode ser que ele tenha uma parada cardíaca, tá? Durante o procedimento. Mas Jair, pelo amor de Deus, eu não quero meu bichinho parado. Calma. Eu já vou falar os outros tipos de anestesia e como a gente trabalha hoje dentro da medicina veterinária, tá bom? Mas fica até o final. E se você não está inscrito, se inscreve no canal, curte, dá like, enfim, manda para quem tem medo de anestesia no seu cachorrinho, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui. Toda anestesia, ela tem um risco, toda, 100%. Porém, antigamente a gente usava alguns fármacos que hoje não se usam mais para essa função. Tá? Alotano é um gás que a gente usava, não se usa mais, tá? O tiopental, que é uma anestesia que formou há mais de, 20 anos atrás, eu conheço vários colegas que formaram há mais tempo, eles usaram isso na anestesia. A ketamina e xelazina, antigamente o ketapum que a gente falava, que é uma anestesia dissociativa, é uma anestesia barata, tá? Enfim, começou-se assim a anestesia. Só que esses fármacos, não é que eles não são seguros, eles são dentro de uma dose bem calculado com um anestesista veterinário, pessoal. Sempre que você for levar o seu animalzinho para fazer uma cirurgia, uma limpeza de dente, que seja, se for ter um procedimento anestésico, pessoal, pede para chamar um anestesista. É super seguro, tá? Mas eu já vou falar dos tipos de anestesia, aguenta mais um pouquinho. Tá? Ele monitora toda a frequência cardíaca, o eletrocardiograma do animal durante a anestesia, a pressão sanguínea do animal. Por que isso é importante, Jair? Porque assim, os rins, quando você tem uma hipotensão, você baixa a pressão muito bruta do animal, ele pode ter uma lesão renal e ele pode ter uma bradicardia importante ou uma taquicardia. Tudo depende de como tá o sistema do seu animalzinho, tá bom? Mas vamos lá, aos tipos de anestesia. Antigamente a gente usava muito a dissociativa,
Primeiro, porque não tinham os outros métodos e porque ela era relativamente barata, né? E é o que a gente tinha, que a gente usava xilazina e ketamina. Às vezes associava a cepromazina, às vezes associava a morfina, tá bom? Então, assim, a gente fazia essa anestesia porque, primeiro, que era que tinha e, enfim, a gente desconhecia outras. E depois vieram as anestesias inalatórias. Com certeza você já deve ter ouvido falar delas. Já ouviu falar assim que elas são as melhores. Enfim, já vou abrir um parênteses aqui, já não são mais as melhores, tem coisa melhor, tá bom? E vieram as anestesias inalatórias. Como que funcionam as inalatórias? A gente pode, tem duas maneiras. Primeiro, a gente pode usar uma máscara, tá? Coloca a máscara no pacientinho, ele fica inalando, né, o isoflurano ou sevoflurano agora, eu nem sei mais o que eles estão usando mais, porque eu não sou anestesista, mas enfim, quando eu saí da clínica, eles faziam mais o sevoflurano. Tá? Enfim, é um gás que se inala e o animal vai levemente ficando mais calmo. Ele vai ficando num estágio que você consegue mexer melhor com ele sem ele ter reações adversas, sem ter que tentar te morder, enfim, tá bom? Então, assim, primeiro as pessoas faziam uma indução, né, indução anestésica com algum fármaco, e depois usavam ou o traqueotubo, que é aquele tubo que coloca, como vocês estão ouvindo muito falar de entubar um paciente, a gente entuba na anestesia. Coloca o traqueotubo, ele vai dentro da traqueia e a gente fica monitorando a entrada e saída de gases, tá bom? Ela já foi por muito tempo muito usada e com ótimos benefícios. Ainda é usada hoje, mas assim, em grandes centros a gente não se usa mais a inalatória, tá bom? Hoje em dia o que a gente tem de mais novo, e assim, eu posso falar para vocês que eu mesmo como veterinário fico surpreso. Se eu tirar a foto, por exemplo, de um centro cirúrgico médico veterinário e um centro cirúrgico humano, você não vai saber a diferença. Por quê? Porque ela é tão segura quanto da humana. Tá bom, pessoal? Então, assim, hoje melhorou-se muito a qualidade dos anestésicos. O risco, a gente calcula muito bem o risco anestésico. A gente faz todos os parâmetros. Vê como é que tá o coraçãozinho do paciente. Vê como é que tá rim, fígado. Por quê? Porque se tudo isso estiver redondinho, estiver bonitinho, a chance de seu animal vir a óbito numa anestesia é muito raro, pessoal. Quando você aí que está me ouvindo, você vai fazer uma endoscopia, o que você pergunta? Você pergunta se vai morrer e tudo mais? Lógico que tem um risco, você vai assinar o termo no médico, vai assinar o termo de risco porque ele quer ficar isento disso. Mas é muito raro. Então, pessoal, hoje em dia, a anestesia ela não é mais um tabu como era antigamente. Antigamente a taxa de óbito era bem alta, tá? Mas hoje em dia a gente tem ativa, que é a anestesia venosa total, a anestesia total intravenosa, TIVA, que é a abreviação dessas siglas. Tem a PIVA também. Então, assim, hoje em dia se evolui muito rápido, uma das áreas da medicina que tem a maior evolução possível, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve, curte, compartilha, tá bom? Pessoal, e só para continuar, não deixe de fazer o que o seu médico veterinário pedir só por conta da anestesia, tá bom? Sempre peça, sempre desconfie. Se você for fazer, por exemplo, um procedimento muito barato, aí o veterinário não fala de anestesia, sempre desconfia, pergunta, mas e o anestesista? Você chama o anestesista? Pois é, se ele chamar, já confia mais nesse veterinário, porque assim, ele está querendo o melhor para o seu animalzinho. Tá bom, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo.